E aí, gente? Boa noite, boas Ah, tardes, bom dia, tudo bom? tudo bem? Tudo bom? Gente, meu nome é Gregor, eu estou aqui com mais dois gays. Hoje a gente tá desfalcada. Qual é o seu nome? Oi, eu sou o Felipe. E eu tô com ela, dona, né? E proprietária de São Paulo, ela que tá aí desde as caravelas, né? Dona Guilhermina, como é que você tá, minha velha? Eu tô ótima, velha mesmo, a cada dia mais, né? Olha, velha porém bela. Ó, Ah. E hoje, gente, a gente está desfalcada. A Igona não pode estar conosco porque ela está lá fazendo um bafo que um dia talvez ela conte para vocês, talvez não. Aguardem, aguardem. Aguardem, fica aí sedentas. Mas hoje o nosso assunto é um negócio aí babado, né? A gente está nos Dia das Crianças e a Sim. gente está aí saindo, não, né? De uma pandemia. Estamos saindo ou Não, não? É quase, tamo né? aí, Estamos vai, no mais ou caminho para menos, isso. exatamente. Então, muitos bafões acontecendo aí. A gente está aí né, saindo, se Deus quiser, de um governo aí, né? Problemático. Babado, né? Para dizer o mínimo. E o mundo tá assim, gente, com o cu pra cima. Toda cagada, dilacerado por dentro. O que que a gente vai fazer? E o futuro, gente, o futuro. E a gente vai falar sobre as crianças e o futuro. O que está acontecendo? Que a gente está deixando? Que crianças a gente está deixando aí nesse mundo? E nada melhor do que trazer uma mãe para Uhul. falar sobre como a gente está criando o futuro, né? Sim, sim. E aí a gente chegou na conclusão de que vamos trazer alguém que a gente conhece, obviamente. E aí a gente trouxe quem? Caroline! aí. Oi, gente. É um prazer estar aqui. Me senti muito bem com esse convite. Espero compartilhar um pouco e aprender também. Seja muito bem-vinda, Carol. Quando a gente pensou nesse tema, eu Bem-vinda. pensei logo na Carol. Falei, porque a gente se conversa bastante, né, sobre esse tema, né? Você conversa bastante com a gente também. E eu acho Sim, interessante essa preocupação que você tem. sim. É assim, gente, é uma construção diária, né? Que eu sempre pensei, assim, que é um jargão até, e é muito batido, mas realmente é verdade. É o que você não consegue ensinar uma criança só pelo que você fala. Você realmente, ele é seu espelho, né? As crianças Sim. são espelhos do meio que eles vivem. Então, se eles viverem em um meio que é preconceituoso, que não aceita diversidades, e que, enfim, que taxa alguma coisa, a probabilidade de eles serem assim é muito grande. Não que seja também taxativo, né? Claro. Mas o contrário eu vejo que é muito certo mesmo, né? Tá Até E porque presente. por uma maior parte da infância, eles estão naquele negócio de papagaio, né? Só copia. Eles é, reproduzem o que fala, reproduzem o jeito que a pessoa é dentro de casa e, né, os pais, principalmente. sim. Mas é muito interessante. Eu sempre conversei muito com o Felipe sobre isso. Porque eu sempre falava, né, pro Felipe, eu falava, eu sempre acreditei que quando a Liz fosse maior, ela não teria nenhum tipo de preconceito, porque ela já convivia desde cedo, né, desde a barriga com muita diversidade. Sim, Ela claro. tem o tio, que é gay, ela tem os tios, na verdade, né, porque desde sempre era o Greg e o Felipe, então ela já conhece o casamento gay desde sempre. O padrinho dela também é gay e sempre vinha com namorados, e no caso do padrinho dela tiveram dois, e ok, sabe? Então ela via que. E desde pequena isso. É Só comum, que é como se assim, fosse equiparou a um casal hétero mesmo trocar de namorado, né? Uma relação normal para ela, né? sim, Desde sempre, exatamente. né? Ela via como uma coisa normal. Só que, assim, ela não verbalizava ainda, né? Ela era muito Sim, sim, criança. E aí eu exato. ficava. O que a gente sempre falava, né, Lipe, é que assim. Como que será que ela vai falar? Será que ela vai ter dúvida ou será que ela não vai perguntar? E aí eu Sim, lembro muito bem que tava naquela fase de a gente ser muito fã do How to Get Away with Murder. sim, sim. Eu e o Gu, a gente assistia muito, assim, todas as noites. A gente colocava a Liz pra dormir, claro, e ia pro quarto assistir, né? E toda noite a gente assistia. Só que a Liz uma noite acordou e chegou bem na cena que tinha o beijo. Eu esqueci o Ah, nome sim. deles. É, eu esqueci dos personagens também, né? É,
Mas ela entrou bem no beijo. O advogado e o hacker lá, né? Isso. Exato. Ela entrou bem nessa hora. E, tipo, aí, na hora eu peguei, tirei ela e falei, ai, vamos lá pra cama dormir, não sei o quê. Quando ela acordou no dia seguinte, ela me perguntou. E assim, a gente. Não, mas assim, é muito louco, né? Que por mais que a gente queira criar, não sei o quê, que a gente não tenha preconceito, mas aí a gente. A primeira coisa que eu pensei foi assim, como que eu vou explicar isso de uma maneira natural? Sim, Né? sim, Foi a primeira exato. coisa que quando ela me perguntou, ela falou assim, mãe, eu vi 2 homens se beijando. E pra mim, eu achei que ela nunca fosse perguntar isso, né? Quantos anos ela tinha, Carol, mais ou menos? 3 anos. 3 anos, nossa, 3 anos. pequenininha, né? 3 anos, eu lembro. 3 anos. Aí eu falei assim, a primeira coisa eu pensei, né? Eu falei assim, cara, agora é crucial. Eu lembro que eu pensei muito isso em segundos. Agora é crucial, porque se eu der uma resposta torta, uma resposta, enfim, que não me representa, pode ser a primeira coisa que ela grave, né? Exatamente, né? Aí eu falei assim pra ela, Liz, é o seguinte, existe sim, existe homem que gosta de homem, existe mulher que gosta de mulher, existe várias outras pessoas que se gostam, e o importante é que as pessoas se gostam. Sim. E que seja verdadeiro isso. Ela falou, tá bom então. Tipo, Foi isso pra ela, né? Sim, mais simples que isso, impossível, né? ok. E aí não me lembro não me lembro mesmo dela, da próxima vez que ela questionou alguma coisa, ou que em relação a esse tópico, né? A Eu acho diversidade. que ela gravou isso e virou meio que tipo, normal, né? Comum, é isso, né? Não tem mais o que questionar, porque a cabeça de criança é bem simples, né? Eu acho que é muito isso, né? A cabeça de criança é muito simples, né? Exatamente. E aí foi indo assim, mas é claro, né? Não é tudo. Então, no dia a dia tem coisas que eu não me lembro desse tema especificamente, ela ter mais dúvidas. Eu acho que isso ficou muito claro para ela. Mas assim, é claro que não é só isso, né? O preconceito é preconceito com pessoas que são diferentes, com crianças que são diferentes, do tipo, essa criança aprende mais devagar do que eu. Sim, Normal, claro. né? Cada Exatamente. criança tem uma maneira de aprender, Timing, né? né? Então tem outras coisas que eu esbarro com ela, que a gente conversa, mas isso que é muito legal, ela me traz, igual uma vez que uma menina, ela falou que uma menina, elas formaram um grupo e que elas não gostavam de uma menina e que a menina tomou lanche sozinha. Aí eu virei pra ela e falei assim, né? Liz, é o seguinte, imagina você na situação dessa menina. Não importa o que a menina fez, não importa o que ela é, ou se ela fala demais, sabe? Qualquer coisa, assim, Sim, né? Que sim, não te essas agrada. besteirinhas, né? Exato. Mas se você fizer isso e as pessoas deixarem você tomando lanche sozinha, o que você vai pensar? Como que você vai chegar em casa? Você vai ficar feliz? Exato. Né? Isso faz ela pensar, né? E é com tudo, né? Por isso que é um dia a dia, porque é uma estalada assim aparece alguma coisa, né? Sim, com certeza. Tem uma coisa que a gente vê muita discussão hoje em dia, Carol, que é tipo, que eu acho que tá até quebrando isso, que é brinquedos, né? Que tipo, Uhum. brincadeiras, brinquedos de menina. Na nossa época tinha muito isso, né? Brinquedo de menino, Uhum. brinquedo de menina, né? Estereótipos de gênero, né? Exato, para brinquedo, né? Que não tem Sim, nada a ver. brinquedos, cores, né? Esse tipo de Sim, tem muita coisa que você me disse que você fala. separação, né? Esse tipo de. Exato, né? Né, sei lá, eu até, tipo, eu e o Gui, a gente nunca teve brincadeira de menino mesmo, assim, né? A gente tinha, sei lá, administração de restaurantezinho, né? Que era quase uma brincadeira de casinha, né, Gui? É verdade, é verdade. A gente ia para E- outros caminhos, né? Porque também exato. tinha um certo patrulhamento, né, em relação a isso. Então, assim, eu acho que nunca ninguém chegou e falou, pelo menos, não pra mim, acho que pro Gui talvez, mas nunca ninguém chegou, você não pode brincar disso ou daquilo, né? Uhum. Mas, eu não sei, você vê diferença, assim, deles, por exemplo, você fala muito que o Luca, às vezes, se interessa por brincar de boneca e você meio que leva no normal, assim, né? E você vê que pra ele é normal também, né? Que a Com irmã certeza. dele tá brincando também, né? Eu acho que só para contextualizar, a gente não chegou a falar, né? Então, a minha filha mais velha tem 9 e o mais novo tem 4. Então, Isso, é uma diferença grande, assim. E o mais novo se espelha no mais velho. É muito louco isso. É real. engraçado. Então, assim, até os 2 anos do Luca, eu fiquei bem próxima, dessa infância, dessa primeira infância do Luca, porque com o Luca eu voltei a trabalhar só agora, quando ele fez 4 anos, trabalhar mesmo, assim, de sair de Sim, casa e tal. fora, né? Exato. É.
Da Liz eu voltei com 1 ano e 3 meses. E dele eu voltei agora recentemente porque eu trabalhava de casa, fazia jobs mais esporádicos, né? Claro. Então eu acompanhei bem isso. E o que acontecia? Por eu estar em casa com ele, eu tinha que juntar as minhas tarefas com ele. Eu tinha horário só para ele? Tinha, mas, por exemplo, eu precisava fazer comida. E eu não tinha com quem deixar a criança, não podia deixar a criança sozinha na sala. Não ia ligar a televisão e deixar ele. Então eu colocava ele na cozinha e dava, tipo, tapoeira, essas coisas que criança ama, né? Exato, né? Panela, colher, essas coisas. Então, os Distrair brinquedos... com essas coisas, né? Sempre os brinquedos do Luca foram isso. E o que acontecia? A Liz sempre largava as bonecas dela por aí. Tinha a Barbie, a Liz era pequenininha, né? Então ela tinha 5 anos. De 5 para 6, quando ele tinha nessa faixa etária que eu tô falando que ele brincava, né? Que ele tinha 1 aninho. E ele, sempre brincou com as Barbies da Liz. Ele tirava a roupa, ele brincava de... Ai, tá dodói, porque o Luca passou um tempo internado, então ele tem muita referência de doença. De hospital, Então, vou colocar ele aqui na cama, vou colocar um soro, vou não sei o quê. Tipo, ele fazia isso com as bonecas da Liz. E eu, beleza, né? A criança tá brincando, de boa. Quando ele chegou com 2 anos, ele brincou 2 anos assim, numa boa, cor, não tinha problema algum. Não, assim, eu nunca dividia, muito louco. Eu nunca pensei, nossa, qual o problema, né? Tem problema de ele brincar com a Barbie? Nunca, ele não tinha um boneco. Quando chegou com 2 anos, que aí ele começou a ir pra escola, ele chegou um dia pro meu marido e falou assim, pai, o Hulk. A gente, nossa, ele gosta de Hulk? Ninguém nunca deu um Hulk pra ele, ninguém nunca falou, eu nunca coloquei nada pra ele ver. Eu sempre gostei muito de brincar e de colocar músicas, histórias de letras, sabe? Nunca coloquei Hulk. Sim, super verdade. E ele falou, eu gosto de Hulk, eu gosto do Super-Homem, ele tinha 2 anos. Caramba. Aí foi com 2 anos que ele começou a brincar com um boneco mesmo, sabe? Sim. Porque vem as interferências externas também, né? Começa a vir as interferências externas, que é o que a gente sempre fala, né? Que você acaba não criando a criança sozinho, né? A sociedade cria a criança com você, né? Sim. A Jojo falou isso uma vez, lembra? Que ela falou que antigamente a criança era criada pela aldeia, né? Pela tribo, né? E hoje em dia também tem isso, né? Tipo, no fim, todo mundo é responsável um pouquinho pela criação. Os professores, os outros amiguinhos, os outros pais, porque tem contato com os amiguinhos que aí vão interferir nele, na educação dele também, né? Vão. Mas aí sabe que também é muito interessante, que eu fiquei refletindo, assim, depois da pandemia e tal. Na pandemia a gente refletiu muito, né? Sobre várias coisas. E aí eu peguei muito essa coisa das crianças pra eu ver. E aí eu consegui ver uma diferença, na verdade, de quando a Liz era pequena, né? De como eu era, de como eu tratava essa coisa de educação, de como eu via isso, pro Luca. Porque da Liz, eu lembro, por mais que eu sou mais assim, né? Tipo, quero colocar ela numa escola construtivista. Sempre sonhei nisso, sempre quis ver formas alternativas de criação. Claro. Mas eu achei que quando a Liz era pequena, eu tinha muito mais receio do que os outros iam pensar, da sociedade, Sim. Puta, será que o pediatra vai aprovar? O que vão pensar? Sim, é muito exato. louco isso. É que é o primeiro também, né? E aí com o Luca, eu vejo que eu vejo um mundo diferente, na verdade, porque eu falo, a gente não pode colocar uma criança numa caixa, sabe? Antes era muito assim, né? A criança de 1 ano tem que fazer isso, ela tem que aprender tal coisa, ela é assim. Não é assim, gente. A gente não pode colocar as crianças numa caixa, porque cada criança é de um jeito. Como eu eduquei a Liz de uma forma, eu era uma outra pessoa. Imagina o tanto de mães que tem coisas passando e por dificuldade ou até por privilégios que não é igual do amiguinho, né? Exatamente. Não, então, cada criação é diferente, né? Cada educação é diferente também, né? E aí são criações diferentes. Principalmente, é que assim, hoje a gente tem muito isso, então tem muitos pais com essa preocupação, né? De criar sem preconceito de raça, gênero, orientação, né? Sexual, tem tanto isso, porque é isso, né? Vai crescendo um mundo que os adolescentes já estão vindo mais desconstruídos, né? E acho que principalmente quem é da minoria, né? Quem é desse grupo minoria, ele já sabe se reconhecer hoje em dia, né? Porque já tem mais
liberdade, né, para se reconhecer desse jeito. Exato, porque antigamente não tinha isso. A gente não sabia, não se encaixava porque a gente nem sabia o que era, né? Não tinha categorias, né? Não tinha uma definição. Hoje Até por já causa estão do vindo acesso à assim, né? informação, né? Esse tipo de coisa sempre facilita. Exato. Como que é, Carol, como que era, por exemplo, qual é o paralelo que você faz da sua criação para a criação que você dá para a Liz e para o Luca? Porque, assim, a gente sempre, acho que até o final da vida, a gente sempre lida com exemplos, né? Exato. Assim, até o fim da vida, a gente vai lidar com exemplos. A gente sempre se espelha em alguém, se inspira em alguém. E a gente tem a bagagem de quando a gente não se inspirava, a gente simplesmente copiava, né? A gente emulava o que os nossos pais falavam, o que eles faziam, etc, etc. Você já consegue ver assim se existe uma ruptura da sua criação para a criação deles? Com certeza, ruptura, né? Não espelho. Isso eu vejo muito. Sim. E não só da minha criação, como de uma geração total, né? Assim, os nossos pais, os nossos sogros, assim, falando, tendem a ser mais tradicionais. Exato, o pessoal de antigo. Né? E até assim, de cor, por exemplo, que a gente estava falando, né? De brinquedo, a gente acabou falando de cor. Exato. Gente, eu lembro muito bem, quando o Luca era pequenininho, ele quis vestir uma blusa rosa, foram lá e tiraram dele. Não, o menino não vai usar essa blusa rosa. Sim, exato, né? E aí você já tá censurando ele e ele já cria uma coisa na cabeça sem saber o que é, né? Mas, gente, é uma cor, né? Exatamente, né? Não significa nada, né? Alguém em algum momento elegeu o rosa pra menina, mas poderia ser o contrário, né? Só uma cor. Exatamente. Tipo, eu acho que tem muito isso, assim, de talvez os nossos pais e tipo, os avós em geral, né, assim, falando, tem alguns que são exceção, claro, não vamos falar generalizando, mas eles não tinham como sair disso, talvez. Era tudo muito padronizado, isso que eu falei da caixa, né? Tudo era sempre muito uma caixa. Então, os meninos usam azul, os meninos não podem usar rosa, porque, tudo bem, olha, tá pisando na pontinha do pé. Sabe umas coisas assim que eu já escutei? Mas, gente, o menino só tá pulando. Quer dizer, eu não sei se um dia ele vai ser gay, não sei se um dia a Lisa vai optar por outra coisa, não sei, sinceramente, não sei até agora. Sim. Não, que são crianças, né? Que, tipo, é claro que às vezes, sei lá, às vezes tem umas crianças que já se identificam muito mais cedo, mas tem crianças que não, né? E assim, eu acho que eu me preocupo mais, assim, Lipe, porque, claro, para uma mãe e para um pai, de novo, por mais que a gente queira ser mais aberto e tal, sempre vai ser algo preocupante, assim, de um sentido de, cara, como que vai ser, né? Como que vai ser a trajetória dele quando ele não estiver mais inserido em alguma coisa que, tipo, que falam que é tudo certo. Então, menino, menina, né? Fora do Vamos falar padrão, assim. né? Existe que fora do padrão é tão estranho, tô tentando achar uma alternativa pra isso. Qual é a Assim. palavra, amor? Mas assim, não é isso. Fora da curva, tipo, que não segue o heteronormatividade, por exemplo, assim. Exatamente. Não é que assim, eu vou falar assim, não, beleza, é claro que eu vou ter um tempo que eu vou ter que pesquisar como que eu vou ajudar o meu filho nisso. Em nenhum momento eu vou falar, não, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que eu estou criando ferramentas para que, se um dia acontecer isso, ele tenha formas de chegar em mim e falar, mãe, é isso. Exatamente, Ou ela, né? Lidar de uma forma melhor, né? Abrir o caminho para que a conversa exista, não que ele fique com medo, ou que ela fique com medo, ou o que é isso, e que se sentir medo, que fale comigo, ou que fale com o pai, que não vá viver aí, né, desamparado, assim, de alguma forma, porque a gente é família para apoiar, né? Sim. Eu acho que isso é o que mais complicado, assim, né? Porque a gente tinha receio de conversar com nossos pais, né? Tipo, de qualquer assunto, assim, né? A gente não conversava sobre isso. Eu acho que essa preocupação que você tem de deixar essa liberdade, assim, para eles, né? Eu acho que é interessante. E você Vocês tinham esse tipo de liberdade, assim, de conversar alguma coisa diferente? Vocês lembram se vocês conversaram sobre sexo, por exemplo, com seus pais? Não, Gré. Não, nunca conversei. Eu não lembro, assim, de ter uma conversa e nem de ter caminho, sabe, assim, de ser natural. Sim. Não me lembro. E é isso que realmente, assim, o que você falou assim, o que é disrupção?
Eu acho que é bem isso, sabe? De ser formas naturais. Mas Eu você sente que você tem essa. Você acha que você, por exemplo, com a Liz, que é maiorzinha, tá ficando maiorzinha agora, você acha que pode ter. Que você sente essa liberdade, que ela vai conversar com você assim de boa? Você acha que. Pelo que. sinto Você isso. vai ter. Em alguns caminhos, sim, né? Quando ela quer fazer coisa errada, do tipo, ai, vou pegar o tablet e vou entrar no TikTok que eu não curto, ela vai lá e faz e não me conta, né? Óbvio. Mas, tipo, essas coisas de dúvida é muito interessante. E é isso que eu tô ficando muito feliz. A primeira vez que ela teve, sei lá, dúvida sobre o que era menstruação, por exemplo, sabe? Eu me lembro. Ah, isso, ó. Agora puxou um gatilho aqui, lembrei. Quando eu era pequena, eu queria entender, né? E eu lembro que eu fui com um dicionário, porque eu tinha vergonha de perguntar. Eu fui com um dicionário, assim, e falei assim, ai, olha, eu queria achar uma palavra, tipo, menstru, e eu não conseguia falar o resto. Eu queria que a minha mãe Exato, sim. falasse o resto, né? Aí ela, não sei mesmo, melhor fechar esse caderno. Meu Deus. Mas é isso. Isso é interessante porque, assim, exatamente isso. A gente cresceu, eu e o meu irmão, o Gu, o seu marido, nós crescemos. O fogo, meu marido e seu irmão. Todos os primos, primas, tudo. E aí, quando as meninas, conforme foram ficando menstruadas, era um tabu tão grande. Ai, porque, nossa, um segredo, não pode falar, porque não, porque. E ai, porque é uma vergonha. Gente, é a coisa mais natural do mundo, né? Exato. E aí eu não me lembro agora onde que eu li isso, mas eu fico buscando algumas alternativas, né? Porque quando entra assim nessa fase mais. Que agora a Lígia tá pré-adolescente, né? 9 anos, tá passando pra. Sim. Agora entra outra fase, né, da educação, né? Exatamente, exatamente. E aí eu fico pesquisando, né, maneiras. E aí eu lembro que eu li em algum lugar, não me lembro onde, posso pesquisar e depois eu falo. É que assim, você tem que responder o que a criança perguntar. Sim. Exatamente. Se ela tem dúvida, você é objetivo, claro, e responde o que ela quer perguntar. Então, assim. Teve já alguma pergunta muito difícil que você teve que responder, da Liz e do Luca? Ela perguntou, tipo, como que é fecundada uma criança? Sabe o que? Nem específico, assim. Aí eu peguei um livro de ciências, tive que ir. Mas nesse dia eu pedi um tempo para eu pesquisar. Eu falei assim: nossa, olha que pergunta interessante, eu vou pesquisar e amanhã a gente se fala? Pode ser, porque eu preciso procurar uns termos técnicos que talvez eu não saiba se eu falar agora. Aí eu usei esse artifício. Mas eu tive que pesquisar mesmo, aí eu pesquisei, aí tinha um vídeo falando de como que era, porque ela perguntou realmente cientificamente, sabe? Então eu fui no que ela perguntou, cientificamente, como que é isso? Aí eu falei como que funciona, todo o trajeto, né, da fecundação, mas eu não falei nem o início, nem o final, porque ela não perguntou isso, ela perguntou o que era. É legal explicar, porque assim, se você, eu sempre penso assim, qual é o momento certo de se falar, né? Ou você fala muito antes, né? Aí você adianta um passo, ou você demora para falar e você tá atrasando e a criança acaba procurando em outros lugares, né, a informação, Se né? você não traz a informação, ela vai buscar de qualquer jeito. Ainda mais que a internet de hoje, né? Exatamente. E aí pode acabar vendo de meios errados, né? Exatamente. Você nunca sabe quem que vai passar a informação, né? Exatamente. Mas aí por isso que eu penso que é toda uma cadeia, né? E por isso que eu fiquei feliz de ela ter perguntado para mim, porque se eu não tivesse aberto um caminho de conversa, né? Então, isso, tem um caminho aberto de conversa. Segundo, se eu tivesse, sei lá, falado em momento errado também, porque o que eu leio muito é que não adianta você falar, igual eu falei no começo, não adianta você querer ensinar, vamos sentar no sofá e vamos ver o que é isso. Não, porque talvez ela não esteja preparada para escutar, não esteja interessada, né? Não vai adiantar nada. Agora, como houve uma dúvida genuína, então aí é o momento que você tem que aproveitar e elucidar essa dúvida. Sim. Senão, realmente, ela vai para outro lugar, ele vai para outro lugar e vai procurar, óbvio. E pode procurar coisas que não são claras. Que não deveria, né? Esse é um assunto ok, mas pode ser vários assuntos, né? Quando a criança pergunta, é porque deu vaga. Deu uma vaga no cérebro para acumular aquela informação, né? Sim. Então, tipo, você tem que preencher aquela vaga da forma mais completa e mais abrangente possível, né? Para que aquela dúvida seja elucidada naquele momento, mas que ela gere mais questionamento depois, para que ela tenha espaço para crescer, né? Isso é interessante, né? Para criar, enquanto conversando com crianças, assim,
é sempre bom deixar sempre uma pontinha solta, que nem você falou, você não respondeu o começo nem o fim. Então, uma hora esse momento vai surgir, essa dúvida vai aparecer, né? Então você tem espaço para crescer. Isso é muito interessante de fazer com criança, porque você cria alguém que vai questionar as coisas, vai perguntar, vai inquirir as pessoas sobre tudo que ela quiser, né? Sim. E tem esse espaço dentro de casa, é muito essencial para se desenvolver, né? Exatamente. E aí, fazendo paralelo com o Luca, que eu achei muito interessante também, eu contei pro Felipe também, do Paulo Gustavo, lembra, Lipe? Isso eu ia perguntar também, né? Porque essa influência cultural também, né, Sheila? De filmes, séries, essas coisas que acaba também influenciando, né? Os dois foram em filme, é muito engraçado. Aí o Paulo Gustavo faleceu, né? E teve aquela... acho que foi na noite que anunciou a morte dele. Foi especial, né? No Fantástico, né? Isso. Eu acho que nem foi no Fantástico, acho que foi no meio da semana mesmo, porque eu lembro que aí a Globo liberou o sinal que tinha Minha Mãe é uma Peça 3. Sim, é verdade. Acho que foi a 3, né? Que é a 1, a 2, eu acho que o último foi filme. A última. Isso, e eu não tinha assistido ainda. Eu falei assim, eu vou assistir agora, liberou, vou assistir. Aí, beleza, e eu tô lá com as crianças na sala, as crianças brincando, e elas pararam pra assistir, porque elas viram que eu tava chorando, e tudo bem, eu choro na frente delas, não tem problema, sabe? Elas ficam, ai, mãe, você é muito emotiva, não sei o quê. Beleza. Aí eu tava lá, ai, meu, olha como ele era maravilhoso, não sei o quê. E aí tem um pedaço do Minha Mãe é uma Peça que fala sobre preconceito, mas assim, de uma forma infantil, né? Porque ele sofreu preconceito quando ele estava na festa de uma criança, porque ele queria Gemília, e as crianças começaram a zoar ele porque ele estava Gemília. E o Luca prestando atenção. Eu falei, puta, ele não vai entender, né? Ele não vai entender. Deixa eu só perceber o que ele vai falar. Observar. Aí deu comercial, porque tava na Globo mesmo aberta. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu estou com raiva. Aí eu falei, por que você tá com raiva? Porque aquela criança ficou sozinha. Os amigos dela estavam zoando ela. Se eu tivesse lá, eu ia bater em todos eles, porque o Luke ele é um pouquinho revoltado. Assim. Mas eu achei interessante, por mais tirando a violência, né? Que ele ia bater em todo mundo. Ele abraçou a causa da minoria, né? Tipo, do rejeitado, né? Exatamente, ele percebeu nas entrelinhas, entendeu? Que o menino tava chorando, que o menino tava excluído, que o menino tava sozinho. E ele falou que ele ficou revoltado e que não era certo. Sim. E aí ele continuou assistindo comigo e no final tinha um casamento, né? Aí ele falou assim, nossa, mãe, que interessante, ele usou essa palavra mesmo, que interessante, um homem casando com outro homem. Aí eu falei, você viu, filho? É verdade, eu sempre uso o exemplo do Greg e do Felipe, né? Da Clarice é a mesma coisa. O seu tio é casado com seu outro tio, você não lembra? O tio Greg e o tio Felipe? Verdade, tudo normal, tudo natural. E foi tudo bem. Oh, que grave. Que bonitinho. E é isso que eu acho que é mais interessante, tipo, que nem você falou, o exemplo, né? Estar assim, estar próximo, né? Porque pra ele, tipo, desde que ele nasceu, ele vê o tio Gré. Então, ele sabe, né? E é todo chamego, né? Tio Gré pra cá, tio Gré pra lá. Você vê que ele fala, ele vê o Gré e quer falar, e quer interagir. Gente, eles não veem diferença, é muito louco. Se você perguntar assim, eu fiz esses dias essa pergunta, porque ele tava doente, voltou esses dias pra escola, eu perguntei, e aí, Luca, e seus amigos, né? Aí ele falou o nome de uma amiga que eu não conheço. Aí eu falei, mas quem é essa menina? Eu não sei quem é ela, me explica. A gente tem a mania de explicar com algum estereótipo, né? A gente Exato. Assim. Criança não tem. Ele falou assim, simplesmente, é aquela menina que senta lá na frente. A gente sempre tem esse vício, né, de querer usar uma característica física, né? Nossa, que legal. E normalmente é sempre a característica física que não é padrão. Então exatamente. Você não se refere a uma pessoa branca como aquela menina branca, mas você se refere a uma pessoa negra como aquela pessoa negra. Exatamente, né? Nossa, mas isso é interessante que você falou, de ele ter, tipo, a menina que senta em tal lugar. Exatamente. Ele não vê diferença, porque ele não vê diferença nas crianças. Todo mundo criança, é amigo dele. Ele não consegue falar. Ele só fala que a menina é menina, né? Essa diferença que ele vê, menino e menina. Sim.
Muito Então, engraçado isso. e Eu acho que aí já é uma mudança, inclusive, uma mudança, uma esperança dessa nova geração vir assim já, Sim. né? eu tenho muita esperança mesmo, viu? E eu faço de tudo para que ele seja uma mudança mesmo, assim, sabe? Os novos políticos que não vão, sei lá, se corromper pelo sistema, sabe? Coisas assim, eu fico viajando. Sim, exato. É o que a É o que gente eu acho, quer, assim. né? Porque, que nem, a gente não tá vivendo um mundo ideal, tudo, mas eu acho que hoje, entre os jovens, assim, talvez o homofóbico passe mais vergonha do que o menino LGBT, não sei, entre os adolescentes, assim. Será que já chegou nisso? Eu ainda não sei, viu, Lipe? Eu acho que ainda não. É, Porque, né? Há um tempo ainda, hein? Porque é, você vê, assim, jovem, é que talvez dependa da região, né, não sei. Porque você vê é, tanta gay empoderada, né? Principalmente nesses filmes adolescentes da Netflix, né? Você Sim. pega uhum. uns exemplos assim, e aí o gay não, assim, sofre bullying, mas ele não se Não afeta deita. tanto, não deita, Não né? deita. Gay não deita. A gente assistiu um filme que tem na Amazon agora, que é. Como é o nome, amor? Everybody's talking about Jamie. É, mas em português. Não Ah, faço a mínima. Todos estão falando sobre Jamie? Todos estão falando sobre Jamie. E é a história de um menino, tem 15 anos, que ele quer ser drag queen. E aí ele vai enfrentando a escola, mas tipo, a escola até faz o bullying com ele, mas ele não deita, assim, sabe? Não é que não sofre, não No fica. começo ela tá deitada, né? É, No sim. começo ela tadinha, ela tá deitada, Mas mas ela ela vai se fala: Não, empoderando, eu né? quero ser drag sim. E aí? É, Vai então. peitar? Eu acho que talvez em algumas regiões já seja um pouco assim, Acho sabe? que sim. Tanto que Aí o também vai da personalidade, né? da Porque a gente não pessoa, pode assim, deixar exato, de esquecer. exato. A gente não pode esquecer que as crianças também são gente, né? Todas são É. pessoas. E aí tem E particularidades, tem, né? cada uma tem sua personalidade. Tem a criança que vai ser, né, afrontosa, que vai peitar, não vai deitar. Vai ter aquela que vai ser mais. Aliás, no episódio do ano passado de Criança Viada, a gente contou aqui a criança afrontosa, que é o Gré. Aqui teve criança que deitou, teve criança afrontosa, teve a criança mais Sofre- emotiva, teve a criança. Todas as crianças aqui. Exato. não, mas E é bem isso. É isso que eu ia falar, que o que eu vejo, assim, né, convivendo um pouco com essa geração e tal, mais jovem aí. Eu vejo que tem muitos jovens, quase adultos, vai, que agora 15 anos já é quase adulto, né? é, O que eu vejo que tem alguns que têm a consciência, sim, que tem essa inclusão, né? essa preocupação, né? Exatamente, esse senso de inclusão. Só que sempre vai ter aquele que, cara, que é da pá virada e que é aquele cara que vai ser o escroto do futuro. Que se Sim, não, sim, que se não se derrapar por aí. sim. Mas aí que eu acho que tá a minha esperança. Quanto mais você dá informação para essas crianças em volta, as crianças mais sensíveis, que vão querer lutar, que vão querer mudar, quando aparecer essa criancinha mais, né, escrota, eu vou falar escrota, não sei Problemática, se né? é problemática, mas Criança assim, mais né, satanás. É, uma criancinha mais assim, preconceituosa, melhor, vai essa sim, palavra. sim. Quando aparecer essa criança mais preconceituosa, vão ter grupos que vão contra isso. Exato. E é isso que é mais interessante, né? Porque desaparecer, eu acho que não vai Você desaparecer. prepara uma sociedade para enfrentar essa pessoa, né? Ou seja, Sim, tem mais sim, pessoas para enfrentar essa pessoa, sim. porque e até essa criança que é problemática, com certeza ela é problemática porque ela teve exemplos problemáticos, né? Uhum. Pode ser. Né? Porque, sei lá, é claro que tem gente que nasce ruim mesmo, mas geralmente é exemplo, né? Que nem você começou falando no começo, tipo, é o que ela olha ao redor dela, né? Da É, sociedade ao redor É dela, aquele né? negócio da vaga, né? Deu a vaga na cabeça da criança, você vai colocar o que lá dentro, hum, Exato, né? né? Você pode Se você colocar podidão, vai dar podidão. Você vai criar uma criança cão. e dar, eu acho que é muito isso também, né? Tipo, proibir completamente não acontece. Porque eu tenho consciência completamente que, por exemplo, eu não curto que eles entram no TikTok, mas ela vai lá no YouTube de TikTok e assiste. Eu sei de óbvio, né? Não O sou. que é proibido é melhor para criança, para adolescente, né? É, mas aí que tá o negócio. A gente tem que dar armas para eles entenderem o que é certo e o que é errado, né? Tá, Então, para ela poder distinguir, né?
Sim, e é uma construção isso também. Então, é muito legal você ver a construção de tudo isso e você ver o resultado que é na sociedade. Então, quando ela vê algo, alguma oportunidade de mostrar artes, ela é super artística, ela é super, sabe, engajada em projetos, na escola, ela tem muito esse cunho. Então, isso é muito legal. Mas vai ter, mas criança é criança. Eles vão fazer coisas erradas e a gente tem que estar preparado para falar, olha, não é bem isso que você quer da sua vida, é assim que você é? É isso que você quer assistir? Você tem certeza? Porque tem outras coisas muito melhores, né? Exatamente, né? Para ela ter o discernimento, né? Criar esse É, discernimento nela, né? é, Tem aquele negócio que o não é muito menos atrativo do que o porquê não, é, né? Então, se você falar não e acabou por aí, a criança vai querer saber o porquê não. Se você não responder, ela vai querer saber. Então, ela vai lá e vai fazer o que você não pode, né? Você Exato. só falou não, mas não falou o porquê não. Então, é. tem que complementar as coisas, Aí você né? vai lá e explica no porquê Exatamente. não, né? Eu era assim, gente. Eu era uma criança que eu queria saber das coisas. Vai me responder sim, eu vou encher o saco sim. Eu era curieira, eu queria saber das coisas. Eu perguntava, eu falava, eu ia atrás. Eu lia muito livros de tudo, assim. Com 9 anos eu peguei um livro de Nietzsche da minha avó e fui ler. Deus me Não livre. faço a mínima ideia do que eu li, mas eu precisava ler aquele livro naquele momento, porque eu não sabia o que era. Mas Então, você vê que foi uma inspiração, ou você via alguém fazendo isso, ou você acha que é uma coisa sua mesmo? a minha avó lia muito. Então, assim, eu pegava isso, sabe? Tinha uma estante de livros. É, Ela ia lá, pegava o livro dela, dava. Acabou a missa de botar o copo na TV. Ela pegava o livrinho dela, sentava o cavalo de Troia, né? Ia ler. E sentava lá e começava a ler. E eu peguei muito esse exemplo de, tipo, pegar meu livro da estante, vou lá e leio. legal. Até que teve um momento assim que eu falei assim, eu preciso ler outras coisas. Já estou satisfeita com essa estante aqui. Essa estante não está mais me satisfazendo. Aí o que eu fiz? Peguei todos os meus livros. Meu pai me dava muito livro, assim, eu pegava uns livros assim, comprava, alugava, Aleatório. pegava na biblioteca, sabe? E soquei tudo dentro de um saco de lixo preto gigante, sabe? Aqueles de 60 litros, e Hum. coloquei do lado do sofá. Então aquela era a minha estante de livro. Então eu ia lá toda noite, pegava um livro do saco do lixo Lia. e lia. Só que, quando eu fiz 17 anos, minha avó pegou aquele saco de lixo e doou para a biblioteca. Porque ela falou: não vou ficar com um saco de lixo preto no meio da minha sala. De livro. Mas ela livro. Mas é isso, uma outra influência que eu gosto da Lisa, assim, porque eu tô, nos últimos tempos, só tô dando livro pra ela. Mas aí eu perguntei do Grep, que eu me lembro que quando eu saía assim para algum evento e tal, quando a Lisa era pequenininha, era em shoppings geralmente, né? E aí tinha aquela feira do livro, sabe? Que tinha os Uhum. livros de R$ 5, livros de R$ 2, aí era aqueles bonitinhos que eram pequenininhos, quadradinhos. Sempre que eu passava em algum tipo disso, traziam para Liz. Não assim, sabe? Eu não curtia comprar brinquedo, eu não curtia comprar boneca só quando ela pedia, que ela sempre gostou. Mas livro era uma coisa que, se eu pudesse, toda vez que eu ia, toda semana que eu ia fazer um evento, eu levava um livrinho pra ela. Não importava o preço, sabe? Não é por valor, é por, tipo, eu vou dar. E ela Aham. lia, e ela sempre gostou, então talvez seja isso mesmo. E ela via eu. Ela me via lendo muito também. Então, à noite eu gosto de folhear alguma coisa. Então é muito esse exemplo, faz muito sentido isso do que a gente está Sim. falando, né? Não adianta você só pregar, né? Você tem que fazer. Não, exatamente. Tem que ser. A criança vai copiar. É emulação, né? É, a criança copia Ela muito, vai né? emular a humanidade pela humanidade que ela pode emular, né? Sim. E o Luca tá indo no mesmo sentido, assim, de leitura, eu vejo. Mas ele gosta mais de gibi, por enquanto, né? Porque é mais colorido. Ah, ele é pequenininho, né? Uhum. É, Ele é mas ele pequenininho. vê a irmã dele fazendo as coisas e lendo e escrevendo, aí realmente, assim, é a Liz. Pra ele, a referência dele é a Liz, assim. É muito Que ele ama legal. a irmã dela. Ele ama. É interessante, mas é perigoso, porque você tem que checar a Liz duas vezes, né? Porque você tem que ver duas vezes o que ela tá fazendo pra não. Pra não... Mas aí ele vai pegando essas coisas boas dela, né? Eu vou desenhar, vou escrever, eu quero fazer as letras. Agora ele tá assim. Gente, foi ótimo. E agora tá na hora, né?
Sim. Tá na hora do nosso Indicacholas da semana. Gente, o Indica dessa semana vai ser o seguinte. A gente tá conversando aí sobre educação, sobre o futuro, sobre as crianças. E como é que a gente vai educar essas crianças sem cultura, gente? Não tem como. A gente tem que mostrar cultura pra esse povo, né? Então vamos lá. O Indicacholas desse episódio vai ser falando com as crianças. Sim. Show? Vamos falar sobre diversidade com as crianças, né? De uma forma Conversando sobre o mundo com as crianças, né? Como é que a vida é, né? O que você vai indicar, minha velha? Deixa a convidada indicar primeiro. Indica aí, Caroline. Eu vou indicar a animação Luca, da Disney. Eu acho ela cheia na verdade, de aprendizados, né? Então a gente passa ali por generosidade, por resiliência, aprendizagem, amizade. Então essa aí é a minha indicação. Legal, você falou do ciúme também, achei legal o ciúme, né? Verdade. O ciúme. E a diversidade também, né? Porque eles são diferentes, né? E o Alberto e o Lucas se dão muito bem, né? Mesmo com as diferenças. Então é bem legal mesmo. Bem legal. É muito fofinho o Lucas. Eu amo. Hoje só vai da Disney aqui, porque eu também vou indicar um da Disney. Eita, eu também. Significa que a Disney tá fazendo uma coisa certa. Eu vou indicar o The Little Princess, que tem no Disney Plus. E o Lucas também tem no Disney Plus. O Little Princess é uma animação é um curta de 19 minutos, mostra dois amiguinhos, que é o Gabriel e o Robbie, e um dos dois gosta muito de fazer balé, e aí ele começa a fazer balé, o amiguinho dele leva numa boa. Ele gosta muito de purpurina, ele gosta muito do tutu dele, ele gosta muito do... E os pais dele levam numa boa também. Sim, e aí ele sofre bullying, na verdade, do pai e do amiguinho dele. Porque ele não é nem da criança, é do pai, do velho. Exatamente. Um velho safado de barba na cara. Mas é muito legal porque mostra também para a criança, seja criança do jeito que você quiser, que não tem problema. Eu acho muito legal, assim. É muito levinho, muito fofinho. Esse curta. Exato. Você, Gui, o que você vai indicar? Então, gente, quando eu vi esse tema para indicar, eu fui dar uma pesquisada, né, no que a gente o que existe no universo da literatura, dos livros infantis a respeito de diversidade, né, como isso é abordado. Eu encontrei um livro que se chama Elmer, o Elefante Xadrez, e eu achei super interessante a abordagem desse livro. Primeiro porque o elefante é xadrez e aí ele já tem diversas cores, né? O que já deixa bastante sugestivo, né? De alguma forma, isso, né? O elefante ser xadrez. E aí ele, cansado de ser diferente, ele resolve se pintar de cinza, né? Para ficar igual a todo mundo. A todo mundo, né? E isso é super interessante, né? Porque eu não sei hoje como as coisas estão, né? Mas na nossa época, né? Na minha época de infância, enfim, o quanto que a gente não teve que se disfarçar para fazer parte de um grupo, Exato, ou até mesmo em relação à nossa condição, nossa orientação, né? O quanto que a gente não teve que se adequar, se conter, se adaptar para poder passar, às vezes, somente desapercebido, né? Em algumas situações, não chamar atenção, né? Então, achei super legal. E aí ele fala sobre isso, sobre pertencimento, sobre o que é ser diferente, né? E, enfim, sobre esses diferentes caminhos, sobre imitar os outros, né? Legal. Então, eu achei uma abordagem super pertinente, assim, para esse tema. E é bacana que as crianças tenham acesso a isso. Sim, muito legal. Chama Elmer, o Elefante Xadrez, é David McKee, o nome do autor. Muito bem. E é bem baratinho, gente. Pode comprar. Vai, Gré. Eu vou indicar. Esse aqui já é para umas criancinhas mais. Uns 10, Pré-adolescente, 12 né? anos, assim. Que é da Disney, mas foi para HBO, gente. Tá? É HBO, Não, né? Amazon Tá na Prime. Amazon, tá na Amazon. Amazon Prime Video. Que é Everybody's Talking About Jamie. A gente já falou sobre Jamie hoje aqui. Sim. E tá todo mundo falando sobre Jamie. E
É muito bonitinho. É bem assim, bem infanto-juvenil mesmo. Tem High School Musical. Bem High School Musical. Só quem viveu sabe, né? High School Musical. E é aquele pique High School Musical, só que com uma temática bem diferente, né? O Jamie, que é o personagem principal, ele quer ser drag queen. E eles descobrem isso e depois ele quer ir pro baile, né, de formatura deles lá, de drag, de vestido, né? E só que aí a professora não deixa, a diretora não deixa, não vai entrar aqui não. E aí tem toda uma história, um É uma história babado. real, É gente. uma história real, exatamente. Então, assim, é belíssimo, muito fofinho, é bem infanto-juvenil, é uma linguagem bem tranquila, não tem nada assim de. Gente, foi a Disney que fez, então. Exatamente, É é um uma filme da linguagem Disney. bem calma, gente. Não tem nada de RuPaul's Drag Race ainda, tá? É, exato. É bem tranquilinha, bem tranquiluxa. Certo? Fechou? Carol, muito, muito, muito obrigada pela Muito sua. obrigado, Caroline. Obrigado, Carol. Muito obrigada, gente. Foi muito Então tá bom. bom. Qualquer coisa aí a gente vai trocando. Muito obrigado. Beijinhos, gente. Até semana que vem. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Cholascast em todas as redes. Lá no YouTube também, se você está ouvindo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelo seu agregador, você já segue? Inferno. Toda vez que tem que falar a mesma coisa com vocês. Tira a mão daí. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.